Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que cada um de nós puder dispensar e parar para refletir um pouco sobre a vida dos cristãos ao longo das páginas da história, em períodos tão difíceis, como é que alguns dos nossos irmãos tiveram a coragem de se identificar com o projeto de Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado pelo Pai para nos indicar o caminho de volta para o Pai. Fazemos esta oração diante do Senhor Santo Cristo, os milagres, na nossa paróquia Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma comunidade que foi criada a partir do sonho da unidade, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós hoje celebramos na igreja São Pedro Clever. A festa dos apóstolos alegra todo o mundo, até os seus extremos, com júbilo profundo. Louvamos Pedro e Paulo, por Cristo consagrados, colunas das igrejas no sangue derramado. São duas oliveiras diante do Senhor, brilhantes candelabros de esplêndido fulgor. Do céu luzeiros claros desatam todo o laço de culpa, abrindo ao sangue aos santos de Deus o eterno passo. Ao Pai louvor e glória nos tempos sem fronteiras, império a vós, ó Filho, beleza verdadeira, poder ao Espírito Santo, amor e sumo bem, louvores à Trindade pelos séculos. Amém. São Pedro Clever. O Papa Leão XIII, ao canonizar São Pedro Clever, declarou: Pedro Clever é o santo que mais me impressionou depois da vida de Cristo. Nasceu em Verdú, na Catalunha, Espanha, em 1580, perto de Barcelona, desejando os piedosos pais consagrar ao filho ao serviço do altar, enviaram Pedro a Salsona para estudar primeiros elementos de gramática. Com 15 anos, o bispo de Salsona conferiu-lhe a primeira tonsura e aos 21 anos entrou na Companhia de Jesus em Barcelona. Pedro era devotíssimo da Virgem Maria e um profundo adorador de Jesus Cristo. Após os estudos, Pedro foi ordenado sacerdote e enviado como missionário a Cartagena, porto de Colômbia, onde viveu o seu apostolado entre os escravos por mais de 40 anos. Em Cartagena, um dos transportes negreiros da América Espanhola, onde a cada ano chegavam de 12 a 14 navios carregados de escravos. Os escravos trazidos ou roubados da África ficavam durante a viagem nos porões escuros do navio,
que não tinham condições para abrigar seres humanos. Eram tratados com menos cuidado do que os animais selvagens e, por fim, os que não morriam eram vendidos. Sem dúvida, o mercado dos escravos foi a página mais vergonhosa da colonização das Américas. Muitos missionários levantaram a voz contra esta desumanidade, mas sofriam perseguições e eram expulsos. O Papa proibiu repetidas vezes o comércio de escravos, mas a voz da Igreja não comovia a dureza dos comerciantes nem das autoridades. Durante mais de 40 anos, a vida de Pedro Clever foi servir aqueles escravos, cuidando deles do físico e espiritual. Clever fazia de tudo para evangelizar um. Por suas mãos passaram mais de 300.000 escravos. No dia 3 de abril de 1622, Pedro Clever acrescentou aos votos religiosos da sua profissão mais um voto, o de gastar a vida inteira ao serviço dos negros escravos. Testificando este voto, escreveu de próprio punho: para sempre escravo dos negros. Vítima da caridade, acabou morrendo a 8 de setembro de 1654, com 74 anos de idade e 52 anos de vida religiosa, quando, ao socorrer o Cristo excluído e chagado, pegou numa terrível peste. Foi canonizado pelo Papa Leão XIII em 888. São Pedro Clever foi declarado pelo Papa Pio X especial patrono de todas as missões entre os negros. Em razão da solenidade mariana, sua festa foi transferida para 9 de setembro, um dia após a data em que se celebra a sua morte. São Pedro Clever, rogai por nós. Para sempre escravo dos negros, dizia São Pedro Clever, a voz da Igreja nunca foi ouvida e hoje muitas correntes ideológicas querem associar à Igreja Católica os erros que os políticos fizeram. Assim como noutras circunstâncias, os papas condenaram várias vezes esta vergonha e a Igreja, humilhada pelas correntes ideológicas e de poder do Ocidente, tal como hoje se tenta humilhar o projeto de Jesus Cristo. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo Jesus falou aos seus discípulos dizendo: digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não reclamas. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E sempre estais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto.
Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada também convosco. Palavra da salvação. São Pedro Clever, que dedicou a sua vida aos escravos, uma das maiores vergonhas da humanidade. A Igreja nunca foi ouvida. E hoje há movimentos que querem associar a Igreja a esta vergonha, usando a mentira, usando o descaramento, a mentira descarada. Sim, houve batizados, cristãos batizados, que traficaram, mas não a Igreja, a sua instituição. Uma vergonha, uma mancha, um pecado, algo sem perdão. Das cartas São Pedro Clever, carta 31 de maio de 1627, a Voltaire escreveu em São Pedro Clever, Cartagena. Dizia São Pedro Clever: evangelizar os pobres, sarar os corações atribulados, proclamar a redenção dos cativos. Ontem, a 30 de maio deste ano de 1627, festa da Santíssima Trindade, saíram de uma grande nau muitos negros trazidos das margens dos rios de África. Fomos ter com eles, levando 2 cestos de laranjas, limões, bolachas e outras coisas, e dirigimos-nos para as suas barracas. Parecia que entrávamos noutra Guiné. Tivemos de atravessar por entre grande multidão até chegar aos doentes, que eram muito numerosos e estavam deitados no chão úmido e lamacento. Alguém se lembrou de o entulhar com fragmentos de telhas e tijolos para diminuir a umidade. Tal era a cama destes infelizes, que além disso estavam nus, sem qualquer roupa que os protegesse. Tirámos as nossas capas e fomos buscar tábuas para fazer um estrado. Depois, forçando o caminho por entre os guardas, para ali transportámos os doentes. Cartagena, hoje em Colômbia, com a cidade de São Pedro Clever, com a Igreja, uma cidade bonita da América Latina, mas que fala de tanta dor e sofrimento. Essa mesma cidade, Cartagena, na Colômbia. E a Igreja São Pedro Clever, na parte antiga de Cartagena, na Colômbia. E continua a carta de São Pedro Clever. Em seguida distribuímos em 2 grupos. De um grupo encarregou-se o meu companheiro com um intérprete, do outro encarreguei meu. Entre eles havia 2 quase a morrer.
Estavam frios e mal se lhes sentia o pulso. Levámos brasas numa telha para junto dos moribundos, deitámos perfumes nas brasas até esvaziar 2 sacas que tínhamos trazido. Depois, cobrindo-os com as nossas capas, pois eles nada tinham com que se cobrir e não podíamos perder tempo a pedir roupas aos seus senhores, conseguimos que fizessem uma inalação daqueles vapores e recuperassem o calor e a respiração. Era de ver a alegria com que nos olhavam. Assim lhe falávamos, não com palavras, mas com obras. E, na verdade, estando eles persuadidos de que tinham sido trazidos para ali a fim de serem comidos, de nada teriam servido outros discursos. Sentámo-nos depois, ou ajoelhámo-nos junto deles, lavámos-lhe o rosto e os corpos com vinho, procurando alegrá-los com carinho e fazer-lhes o que naturalmente se faz para levantar o moral dos doentes. Depois tratámos de os preparar para o batismo. Explicámos-lhes os admiráveis efeitos deste sacramento para o corpo e para a alma. E quando, respondendo às nossas perguntas, deram mostras de terem compreendido, passámos a um ensino mais completo sobre um só Deus que premia ou castiga segundo os merecimentos de cada um. Exortámos-los a fazer o ato de contrição e a manifestar o arrependimento dos pecados que tivessem cometido. Finalmente, quando já pareciam suficientemente preparados, falámos dos mistérios da Santíssima Trindade, da Encarnação e da Paixão. E mostrando-lhes num quadro a imagem de Cristo crucificado sobre uma pia batismal, para a qual correm os rios de sangue provenientes das chagas de Cristo, rezámos com eles, na sua língua, o ato de contrição. A Igreja de São Pedro de Clever, em Cartagena. A escravatura foi uma das páginas mais vergonhosas da cultura ocidental. E a Igreja foi tantas vezes humilhada. No Brasil, nós portugueses fomos o primeiro povo do mundo a abolir a escravidão. Primeiro em Portugal. E a rainha, no Brasil, deu a liberdade a todos os escravos e isso feito ainda hoje é comemorado com tanta alegria. Nós, portugueses, fomos o primeiro povo a conceder a liberdade aos escravos. E temos-lo que repetir. A Igreja Católica nunca foi ouvida pela maioria das autoridades. O problema hoje que se está a levantar no Canadá, por exemplo, com a rua Dundas, tem a ver com este problema da escravatura. A parte antiga de Cartagena, na Colômbia. As fortificações que nós, europeus, construíamos para defesa, com a Igreja de São Pedro de Clever por perto. São Pedro de Clever teve que enfrentar muitas dificuldades e uma das dificuldades era o autoritarismo, a arrogância, a prepotência, o não olhar para o alto, saber que somos todos irmãos das autoridades europeias. Neste quadro, ele segurando a mão de um traficante com a bolsa dos dinheiros na outra mão. Nós católicos de hoje
o máximo que podemos fazer é saber, preocupar-nos em conhecer a história e não nos deixarmos enganar com falsas teorias e falsas realidades, que algumas ideologias que não querem o bem, mas querem enganar, querem mentir, porque é da mentira que vivem, é do erro. Nós hoje no Ocidente vivemos de ideologias que vivem da mentira. Vão à história buscar mentiras. E é disto que fala esta imagem. Quantos políticos de hoje mentirosos, corruptos, que não se importam do sofrimento humano, são representados por este senhor de casaco azul e de vergasta na mão, com a bolsa do dinheiro na outra. São Pedro Kleber, rogai por nós.